Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Neves. Este vídeo é a parte 2, onde daremos continuidade à apresentação do campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, bem como a apresentação de abordagens pedagógicas que favorecem a promoção das aprendizagens e dos objetivos de desenvolvimento previstos para este campo de experiência. É importante reafirmar que este campo de experiência ele promove situações de fala e escuta em que as crianças participam da cultura oral. Também envolve a imersão na cultura escrita, partindo do que as crianças conhecem e de suas curiosidades e assim oferecendo contato com livros e os mais diferentes gêneros literários para que intencionalmente desenvolver e introduzir a compreensão da escrita como representação gráfica. É impossível pensar na criança pequena sem considerar sua capacidade de sorrir, chorar, imitar, tagarelar, inventar histórias, fazer perguntas e até mesmo defender seus pontos de vista. Este campo de experiência, ele valoriza a comunicação como potencializadora do desenvolvimento infantil. A comunicação é a dimensão que envolve a capacidade de se comunicar e expressar. É o início do gosto pela leitura e escrita, da habilidade de contar e ouvir histórias. Liga-se ao conhecimento do mundo, à imaginação e à percepção. Esse campo de experiência enfatiza que bebês e crianças aprendem interagindo com outros bebês, com outras crianças e, claro, com os adultos. E muito desse aprendizado ocorre por meio da fala. Na interação com o professor e com os colegas, as crianças se apropriam da linguagem oral, ampliam seu vocabulário e enriquecem seus recursos de comunicação verbal. Conforme a criança amplia suas experiências na cultura, ela também percebe que muitas vezes adultos com quem ela convive se ocupam em compreender instruções de embalagens, a fazer pedidos ou a transmitir informações por meio de grafismos que se refere à linguagem escrita. A linguagem escrita, carregada de novas características, estimula a criança a buscar e a entender seu funcionamento no contexto em que ela vive. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009 reconhecem que a linguagem escrita é objeto de interesse das crianças desde cedo e chamam a atenção para a necessidade de as práticas pedagógicas voltadas para essa linguagem serem coerentes com o que se conhece como especificidades da primeira infância. A apropriação das habilidades de falar e escrever pressupõe representar pelos gestos e mais tarde pela fala, ou seja, empregar símbolos verbais para tornar presente algo que está fora do seu alcance imediato. De acordo com a base, o processo pedagógico no campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação busca promover vivências nas quais a linguagem verbal da educação infantil, aliada a outras, não seja um conteúdo a ser tratado de modo descontextualizado das práticas sociais significativas, das quais a criança participa. Uma forma potente para trabalhar essas vivências significativas é promover experiências narrativas e leitura de mundo. Para o bebê, é essencial que a mãe, o pai, a professora ou outra pessoa do seu entorno que cuide dela interprete seus gritos, seus movimentos e, posteriormente, seus gestos e entonações. O bebê sobrevive somente se um adulto identificar por meio desses sinais as necessidades corporais e psíquicas da criança, sabendo diferenciar uns dos outros. O adulto traduz em palavras as sensações do bebê, também gesticula, oferece seu rosto, seu olhar, seu sorriso ou sua fúria. A criança constrói, a partir do rosto do adulto, uma série de signos vitais para sobreviver. Ao tratarmos de leitura do mundo, não tem como não nos lembrarmos do educador Paulo Freire, que expressou o seguinte, que a leitura de mundo precede a leitura das palavras. Lemos o mundo desde que nascemos. Lemos o rosto do pai, da mãe, dos avós, ou seja, de quem estiver cuidando. Ao nascer, as crianças começam imediatamente a fazer a mais difícil das aprendizagens,
compreender os signos trocados pelos seres humanos ao seu redor e apropriar-se deles para se fazer compreender pelos outros. Bebês e crianças bem pequenas começam muito cedo, muito precocemente, a atribuir sentido e a se esforçar para interpretar o presente desde o nascimento. Experiências como participar de uma roda de conversa e da leitura de histórias e poesias ampliam a capacidade simbólica e de reflexão sobre a linguagem e sobre o mundo que a criança vem construindo, permitindo que desenvolva seu pensamento, sua imaginação, sua visão de mundo, sua capacidade argumentativa e de expressão de afetos. Nesse contexto, a narração constitui a principal fonte de entrada para a linguagem. Narramos para sobreviver. Narramos para compreender o significado das coisas que acontecem ao nosso redor. Narramos para organizar o tempo. Os bebês precisam prioritariamente destas experiências narrativas precoces, tanto aquelas que organizam a vida cotidiana, como, por exemplo, que você narre: agora vou dar banho em você e colocar uma fralda limpinha. Ou que você diga, narre: olhe como esta bola é colorida, vamos brincar com ela? Ou seja, narrar os acontecimentos que envolvem a criança e o seu dia a dia. E de todos os acontecimentos que envolvem os primeiros anos de vida, o balbucio representa uma fase crucial para o desenvolvimento da fala. O balbucio é um acontecimento linguístico e estético. Se você acha que os balbucios do bebê não têm importância, já que não fazem sentido, você está muito enganado, professor. Esta é uma fase essencial para o desenvolvimento infantil e estimular a criança da maneira correta contribui de forma significativa para a aquisição da linguagem. Os murmúrios estão cada vez mais sendo compreendidos como um precursor essencial para a fala e como um indicador básico do desenvolvimento cognitivo e socioemocional. De acordo com o caderno 4, Bebês como Leitores e Autores, do PENAIC, no tempo com os bebês, ao prestarmos atenção em seus balbucios, percebemos que exerce uma profunda atenção sobre nossas emissões. Os bebês estão atentos às diferenças que propomos sobre a imitação dos seus próprios sons. Inicialmente, imitam esse novo som que propomos e depois nos respondem com uma nova emissão, diferente daquelas anteriores deles e nossas. O bebê aprende a discriminar sons, a discriminar palavras e a intencionalidade dessas palavras através da tonalidade impressa pelo adulto. Essa capacidade de diferenciar é uma das ferramentas básicas para a construção do pensamento. Poderíamos dizer que aí está o início do pensamento abstrato, das operações lógicas, da matemática, da leitura e da escrita. Pouco a pouco, o bebê associa o que vê ao que escuta, aos gestos dos adultos que cuidam dele. Ao nascer, o bebê ainda não é capaz de falar, mas já pode se comunicar por meio de olhares, posturas, expressões faciais e pelo choro. O bebê usa tudo isso para expressar seus sentimentos e interagir com o adulto. Nessa fase, não há limites para o potencial do bebê. Ele é condicionado naturalmente a adquirir a linguagem humana e é capaz de aprender qualquer língua do mundo e a pronunciar cada som humano. O que é mais incrível é o fato de que ele já pode distinguir diferentes linguagens com base em suas melodias. Aos poucos, sua capacidade de aquisição da linguagem se tornará mais específica e ele se concentrará mais em aprender sua língua materna. Desde seu primeiro olhar até a primeira frase que ele pronuncia, a maneira como você interage com o bebê é de vital importância para o desenvolvimento de suas faculdades da linguagem. O adulto é a pessoa que dará sentido aos sons que ele produz e fará com que ele queira repetir esses sons apenas pelo prazer de ver você, o adulto, reagir e responder aos seus pedidos. Por isso, é muito importante que você, professor, converse com o bebê o máximo possível. Desde o início, fale com ele.
com o ambiente adequado, o bebê terá tudo o que precisa para se desenvolver de maneira rápida e harmoniosa. Agora, nós vamos compreender como se dá as fases do desenvolvimento do balbucio até as primeiras palavras. De 0 a 6 meses, os bebês produzem sons que são a base da sua linguagem. Durante esta fase, dos 0 aos 6 meses, o melhor conselho para dar aos pais e ao professor é falar com os bebês e escutar os seus sons, estimulá-los. De 6 a 9 meses, os bebês já têm um repertório de sons como babá, agá, naná, gagá. Neste ponto, começa a assimilar os sons específicos de sua língua. Com cerca de 8 meses, começam a aprender algumas palavras. De 9 a 12 meses, os bebês continuam com os balbucios e alguns já começam a dizer palavras como o seu nome e a compreender comandos bem simples. De 12 a 18 meses, o bebê já poderá dizer até 3 palavras e reconhecer partes do corpo e saber o seu nome. Aos 14 meses, poderá começar a repetir as palavras que ouve e começar com o não. O seu vocabulário pode acercar-se até de 200 palavras nessa fase. De 18 a 30 meses, o bebê rompe a sua mudez. Eles falam a maior parte do tempo e já conseguem construir sentenças de até 4 palavras. De 30 meses a 3 anos, a criança já entende quase tudo o que é dito e já interage com os adultos. Começa a fase do perguntar por quê. Escutar, falar, pensar e imaginar. 4 habilidades, 4 ações, 4 forças da experiência humana. Vamos nos aproximar dessas 4 habilidades? A infância não é algo que possa ser compreendido antes da linguagem ou fora dela. É na linguagem e pela linguagem que a criança se constitui para si, para o outro e para o mundo da cultura. Escutar. Escutar no sentido de reproduzir, de acolher mensagens orais, gestuais, corporais, musicais, plásticas, além das mensagens trazidas por textos escritos. Falar. Falar entendido como expressar, interpretar, não apenas pela oralidade, mas também pela linguagem de sinais, pelo corpo, pela escrita convencional ou não convencional. Os bebês, por exemplo, desde o nascimento, podem participar de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais ele interage. As primeiras formas de comunicação do bebê, as primeiras formas de comunicação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Nessa fase, é o corpo que fala. E assim, progressivamente, a linguagem oral vai tomando seu espaço expressivo e comunicativo. A aproximação de diferentes linguagens traz para o cotidiano da educação infantil momentos de imaginar. Como brincar com as linguagens, com o mundo à sua volta, construir e expressar pensamentos em forma de histórias e narrativas autorais. Por essas razões é que podemos afirmar que não é fora da linguagem que devemos procurar os limites da linguagem, mas na própria linguagem. E isto é, observando com interesse os vários usos que dela fazemos na vida cotidiana, no nosso dia a dia. Levi Vygotsky, psicólogo que se interessou em estudar a relação do pensamento com a palavra, nos ensinou que o pensamento tem sua própria estrutura e que a transição dele para a fala não é algo que ocorre facilmente. Assim como uma frase ou até mesmo uma única palavra pode expressar vários pensamentos, um único pensamento pode ser expresso por meio de uma única palavra ou por meio de várias frases. O pensamento acontece como uma totalidade e num só momento, mas para que ele se torne uma realidade para um ouvinte qualquer, é necessário desenvolvê-lo numa sequência de palavras. Falar e ser ouvido é uma experiência fundamental na educação infantil. Desde os primeiros gestos,
olhares e balbucios, as crianças aprendem a expressar suas ideias e seus sentimentos, a expressar seus pensamentos. Ao participarem de conversas frequentes, têm oportunidades para elaborar opiniões e a manifestar dúvidas, além de construir vínculos afetivos com seus cuidadores, com os adultos ou com as pessoas que o rodeiam. Desde esse momento, conversar com o bebê é fundamental, permitindo que ele se acostume ao som da voz materna, assim como aos sons da nossa língua. E responda a isso depois de nascer, estreitando os vínculos entre mãe e filho. A partir do nascimento, as conversas com o bebê precisam ser mantidas. Não importam aqui os assuntos tratados. Podem girar em torno do que está acontecendo com o bebê. Comece por aí. Comece pelo que está acontecendo com ele naquele momento ou do que irá acontecer em seguida, como por exemplo, você pode interagir com o bebê dizendo: você vai tomar um banho gostoso agora e depois vamos tirar uma soneca. Você ainda pode interagir dizendo, narrando: agora vou trocar a sua fralda, você ficará limpinho e confortável. Ou ainda dizendo, narrando, interagindo: agora você comerá uma sopa deliciosa e ficará forte e saudável. Essa interação do bebê com os falantes experientes com os quais possui vínculo afetivo, os pais, os avós, os cuidadores, os professores, por exemplo, favorece o surgimento dos primeiros sons, seguidos das primeiras palavras e depois das primeiras frases. Nesse sentido, é importante conversar com o bebê e com a criança utilizando todas as possibilidades da nossa língua, em contextos bem distintos, dando instruções, retomando atividades e momentos do dia ou fazendo perguntas, por exemplo. Isso vai ampliando não apenas o vocabulário da criança, mas também sua capacidade de compreender o sentido do que escuta, de construir pensamentos e de se comunicar cada vez melhor. Vale lembrar a necessidade de ouvir a criança desde quando inicia seus balbucios, dando espaço para ela se expressar. Afinal, é assim que ela está participando da conversa. Além dessa escuta atenta por parte dos adultos, é importante também atribuir sentido às tentativas de comunicação do bebê, muitas vezes dando a ele algum retorno. Por exemplo, em resposta a uma sequência de balbucios, o adulto pode dizer: ah, você está dizendo que esse banho está gostoso e bem quentinho, certo? Sim, está mesmo. Perceba, professor, você simplesmente contextualizou um balbucio, uma reação dele no momento em que, por exemplo, você está dando o banho. Imite e repita os sons que o bebê faz. Outra atuação importante dos adultos que convivem com bebês é a possibilidade de brincar com eles, imitando os sons que eles produzem e provocando-os a reproduzir outros sons. Se o bebê começa com uma sequência de dá, o adulto pode repeti-la e depois iniciar outra sequência, como bebê ou gugu. Isto instiga o bebê a experimentar diferentes sons presentes na nossa língua. Converse com as crianças sobre assuntos variados. É falando e escutando que as crianças podem ampliar seus conhecimentos sobre o mundo. Conforme crescem, as conversas passam a ser mais complexas, explorando não só o que está acontecendo naquele momento, mas também algo que aconteceu ou que ainda irá acontecer na rotina ou na trajetória da criança ou do adulto. Aos poucos, é possível conversar com elas sobre muitos temas e assuntos, como a natureza, as brincadeiras, as relações e as histórias que escutam, as fantasias que criam. É importante falar sobre as mudanças que ocorrem no corpo, sobre situações específicas que geram sentimentos ou conflitos. Por exemplo, o nascimento de um irmão. Não é fácil às vezes para a criança. É um momento de conflito, então converse com ela a respeito disso. E igualmente tratar de temas considerados mais difíceis, como doenças, mortes e separações. Também importa sempre ouvir o que a criança pensa. Instigue-a a dar sua opinião. Faça perguntas sobre um determinado assunto. Faça uma pergunta sobre como ela está se sentindo naquele momento. Ou aproveite algo que ela começou ou expressou para começar uma conversa.
Por meio desse tipo de troca, a criança poderá entender melhor as diferentes situações, contando com explicações dadas pelo adulto, no caso, por você, professor. Por outro lado, poderá se expressar compartilhando o que pensa ou sente. Desde o início da apresentação deste campo de experiência, eu tenho pontuado que este campo de experiência pretende a apropriação da língua materna, que se torna pouco a pouco para a criança o veículo privilegiado de comunicação e de interação com o mundo sociocultural. Neste contexto, a cantiga de ninar e a cantiga de roda são potências para as aprendizagens deste campo de experiência. Embalam e estimulam a infância. A psicóloga Silvia de Ambrosio Pinheiro Machado disse que a canção de ninar é um dos primeiros elementos culturais a que o ser humano é exposto. Mas para que cantar para um bebê se ele ainda não entende as palavras? A canção de ninar é tradicionalmente e culturalmente um importante meio de comunicação entre os pais ou entre o adulto e o bebê e tem a função de afetividade. Cantigas como Boi da Cara Preta, Nana Neném, Sapo Cururu, com certeza fazem parte de suas memórias e de suas lembranças mais profundas. O acalanto é de suma importância para o desenvolvimento do afeto, para a construção da identidade e para o crescimento saudável do bebê. O cantarolar cantigas de ninar não é algo bobo, mas sim um ato de amor e de criação de laços seguros. As cantigas de ninar, de acalanto, têm o poder de afugentar medos e angústias das crianças, estabelecendo vínculo positivo de autocuidado e afeto entre o adulto e o bebê. A canção de ninar enriquece a aproximação dos bebês com a linguagem, com a leitura e com a literatura. A voz materna, ou a voz daquele que está cuidando, e as canções de ninar estão aí para nos lembrar, como nos afirma Silvia de Ambrosio, que certos sons são fundamentais para sustentar a arquitetura do nosso ser, chegando até a ter o potencial curativo. Portanto, professor, as cantigas de ninar devem permear todo o trabalho pedagógico com os bebês. Além das cantigas de ninar, as cantigas de roda também são essenciais, tanto para a formação da identidade e do sentimento de pertencimento, como para o desenvolvimento da linguagem oral. Os ruídos e sons organizados musicalmente em cantigas também fazem parte de nossa memória afetiva. A cantiga de roda ou ciranda tem um grande papel para o desenvolvimento cultural e intelectual da criança. As cantigas são atividades realizadas em grupo, o que permite o sentimento de pertencimento, de entrosamento e vivência comunitária. A maneira de aprender brincando em uma roda, todas de mãos dadas, possibilita a socialização e a coletividade entre as crianças. As crianças cantam no mesmo ritmo, de forma uníssona, fazem coreografias divertidas e dançam muito, se divertem. E é óbvio que o trabalho com cantigas de roda promove a aquisição da linguagem verbal e contribui para a melhora do vocabulário e até da dicção. As rimas e cadências são ótimas para estimular o aprendizado das primeiras palavras por meio da repetição, que é uma característica das cantigas. Caminhando para finalizar essa nossa formação, eu quero reforçar algumas ações que o professor da infância precisa imprimir na sua intencionalidade e no seu agir pedagógico. Ressalto a necessidade de estudar e de conhecer bem sobre o desenvolvimento da criança e exercitar diariamente a escuta atenta e um olhar sensível para acompanhar as crianças em suas interações, curiosidades e descobertas. A prática de estudos e o exercício ajudam a observar, escrever, refletir, planejar e agir com intencionalidade pedagógica. Outro ponto importante é favorecer o brincar de faz de conta e promover vivências nas quais a linguagem verbal na educação infantil, aliada a outras linguagens, não seja um conteúdo a ser tratado de modo descontextualizado das práticas sociais significativas das quais a criança participa. Explorar
a língua, experimentar seus sons, diferenciar modos de falar, de escrever, refletir por que se fala do jeito que se fala e por que se escreve do jeito que se escreve. Respeite o processo de aquisição da linguagem oral, da leitura e da escrita e reconheça a participação ativa da criança no processo de significar o mundo. Promover brincadeiras e rodas diárias de conversa, uso funcional da escrita nas rotinas, planejamentos e nas projeções coletivas. Ler histórias, desenhar, recontar e brincar com músicas, parlendas e poesias são atividades que podem estimular as pesquisas nesse campo de experiência. A escuta de músicas com o repertório de qualidade e a leitura de histórias possibilita à criança perceber como afetos, medos e surpresas podem ser comunicados por sons, palavras e pela escrita, constituindo um meio de conhecimento de si mesmo, dos outros e do mundo, de ampliação de experiências na vivência estética do texto com suas imagens e sons. Lembre-se, professor, de viver um cotidiano simples e verdadeiro na escola, com intencionalidade e sentidos. E também dê oportunidade da ação da criança. Ela está em primeiro lugar na escola sempre. E não nos reste dúvidas, professor. A BNCC afirma que na educação infantil é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Finalizarei nossa conversa com as palavras de Maria Montessori, uma educadora que tem exercido marcante influência no meu modo de pensar. A imaginação não se torna grande até que os seres humanos, se tiverem a coragem e a força, a usem para criar. Professor, seja parceiro sensível da criança nesse processo. Estimule a comunicação, a inventividade, a imaginação. Que cada criança que tiver a oportunidade de ser seu aluno, inicie aí o processo para adquirir coragem e força para criar. Beijos no coração. Tchau!